Bom, e aí que eu fechei o vídeo sem querer, mas vamos lá. Nessa situação, eu estou comparando essa nova viga aqui. Então eu quero um sistema que tenha apenas uma força e eu preciso descobrir qual é a distância na qual eu vou aplicar essa força. Então para isso nós vamos utilizar essa figura aqui, onde eu tenho um sistema de momento anti-horário 10 e força negativa 3. Esse sistema 1 é o que eu vou aplicar aqui. Então eu tenho ali uma força vezes distância, onde a força está a 6 metros dessa distância. Ou melhor, a distância é de 6 metros em relação a essa força. E aí eu tenho o seguinte, 6 vezes 3. Depois eu tenho um momento anti-horário de 10. Então, mais 10. Que aqui é negativo porque o giro criado vai ser anti-horário. Do outro lado, eu tenho a força, que é 3. A distância é uma distância D que eu não sei qual é. E isso também vai girar de forma horária. Então, vai girar negativo. Eu tenho essa distância e essa força. Então, a partir disso, eu vou calcular qual é essa distância. E a partir disso, eu vou ter, então, menos 8 dividido por 3. E isso aqui vai ser igual a uma distância de 2,67 milímetros. Então esse é o sistema equivalente que tem apenas uma força. Então seguindo para o próximo, nós temos agora aqui o exemplo 4.12, que pede para determinar qual dos sistemas de forças mostrados são equivalentes, ou quais. E eu tenho aqui então o sistema A, B, C e D. E nós vamos calcular para cada um deles quais são as forças envolvidas. Então observem que no sistema 1, eu vou mudar isso aqui para unidades do sistema internacional. Então aqui eu tenho 45 newtons. Aqui também. Aqui eu tenho 180, 135, 45. Aqui também 45. Então todos os que são 10 equivalem a 45 newtons. Aqui eu tenho 2.250 newtons por milímetro. E aqui 3.375 newtons por milímetro. Ok, acho que a gente já tem todas as forças aqui. E as distâncias, né, são 150 milímetros e 75. Então, observem o seguinte. Na letra A eu tenho um binário de forças, que são as forças de 45 newtons. Elas estão distanciadas por 150 milímetros. Elas giram no sentido horário, então eu consigo calcular esse momento. Eu tenho um somatório de forças aqui em Y, que é 0. Tenho um somatório de forças em X, que é menos 45 newtons. E tem os momentos, e o momento geral dessa estrutura em A vai ser menos 150 vezes 45. E isso vai dar menos 6.750 newtons por milímetro. Na letra B, eu tenho algo semelhante. Então eu tenho aqui uma força
um binário de 45 newtons, que está aqui. Então ele vai girar no sentido anti-horário. E aqui eu tenho um somatório de forças, né, de 180 menos 135, que vai dar 45 negativo. Então, o somatório das forças aqui em X vai ser menos 45. Ou melhor, vai ser 180 menos 135, menos 180 mais 135, que é menos 45 newtons. Observem que 180 aponta no sentido negativo. O somatório dessas forças em Y é zero. E aí o momento gerado aqui vai ser dado pelo binário anti-horário de 150 vezes 45, mais essa força que sobrou de menos 45 newtons vezes o giro horário. Então eu vou ter aqui ou melhor, 75 vezes 135. Isso vai dar menos 3.375 newtons milímetro. Só ilustrando isso aqui, eu tenho 150. Isso a gente está calculando em relação ao ponto B, né? Eu vou colocar isso aqui. Então eu tenho aqui, eu posso escolher qualquer ponto, tá? A, B, C. Isso daí vai do seu gosto, mas observem que o ponto B é o ponto no qual a maior quantidade de forças passa. Então ele é um ponto interessante. Quando eu faço isso aqui no ponto B, eu anulo essas duas forças. Então sobra o 135 que vai girar horário e o 45 que vai girar anti-horário. E aí em cada sistema vai acontecer algo semelhante. Quando eu escolho agora o ponto C, ou melhor, a estrutura C, eu tenho aqui em X uma força resultante de menos 45 newtons, né? O 90, menos 90 mais 45. Em Y não tem força nenhuma. E os momentos em relação a B, observem que eu tenho 45 girando horário, então 75 vezes 45, isso aqui vai ser negativo, e um giro horário e um outro anti-horário de mesmo valor. Então eles vão se anular, mas eu vou colocar aqui só para vocês perceberem que eles entram nessa conta. E aí eu tenho a anulação desses dois, que são iguais, e sobra menos 75 vezes 45, que vai dar menos 3.375 newtons por milímetro. E aí a estrutura D, eu tenho aqui agora, essas duas forças horizontais se anulam no momento, e eu vou usar esta e esta, o 45 e o 90. No somatório das forças em X, observem que eu tenho só o menos 45. Então aqui é menos 45 newtons. Quando eu olho para Y, eu tenho 90 menos 90, então isso vai dar zero. E esse 90 menos 90 vem daqui, ó, 45 mais 45 menos 90, que vai dar zero. E os momentos em relação a B,
eu tenho um momento anti-horário de 3.375. Depois eu tenho aqui um giro anti-horário de 75 vezes 45. E depois eu tenho um giro anti-horário de 90 vezes 150. Ok, fazendo o somatório disso, eu tenho aqui menos 6.750. E aí a gente compara agora. Então, observem que o sistema A tem força... Eu vou trocar isso aqui. Então, o sistema A tem força em x menos 45, mas basicamente todos têm, né? Então, todos têm uma soma em x menos 45. Em y ele tem 0. O B também tem, o C também tem, o D também tem. Então, não mudou em nada. Agora, o momento dele é menos 6.750. O do B é 3.000. O do C também. E o do D é menos 6.750. Então, eu tenho aqui que o sistema A ele é igual ao sistema D, porque eles têm um momento igual. Então, momentos iguais. Depois, automaticamente sobra aqui, né, o B e o C. Não porque eles sobram, na verdade o B poderia ser igual ao A, o B poderia ser igual ao D, mas como A é igual a D e B e C não são iguais a D, sobra analisar B e C. E aí observem que B tem o mesmo momento que C, então o sistema B e C também são iguais. E aí pelo mesmo motivo, porque os momentos deles são iguais. Observem que esse não é o motivo necessariamente para que um sistema seja equivalente. Nós temos o somatório de força, só que todos eles têm o mesmo somatório de força. Então acaba que eles são iguais por este motivo. Então, 4.13. Nós temos agora aqui uma mesa que suporta forças verticais. Determina um sistema de forças equivalentes no centro da mesa, o ponto O. Então, em relação ao centro, então eu quero aqui um sistema equivalente no ponto O. Então, a primeira coisa é determinar o somatório dessas forças. E no livro ele vai trazer uma coisa um pouquinho diferente, porque ele vai colocar todo o sistema em coordenadas, né? Só que observem que para somar as forças é só somar. Simplesmente, porque todas elas são verticais. É a mesma ideia daqui de cima. Mas para calcular o momento não, né? Para calcular o momento nós vamos precisar de algo um pouquinho diferente. Então, vamos pensar daquela forma de sempre, né? Ponto A, ponto B e ponto C. Então, ponto A, vamos ver se tem espaço. Tem. Então, ponto A, ele é dado por meio, depois 0,2, depois 0. O ponto B, ele tem 0. O ponto B está só em Y, né? Então ele tem 0,4 em Y.
E o ponto C, ele é negativo. Cuidado com isso, né? Então, o ponto C, ele tem menos 0,4 em x e menos 0,3 em y. Todos eles estão sobre a mesa, então todos são zero. Preciso disso porque eu preciso dos vetores ROC, OA e OB. Então, vetor ROA, vetor ROB, vetor ROC. Cada um deles vai se relacionar com as forças correspondentes, que eu vou chamar aqui de FA, FB e FC, já que elas estão sobre os pontos A, B e C. Então, observem que o vetor ROA é meio I mais 0,2J. O vetor ROB é 0,4J. E o vetor ROC é menos 0,4I menos 0,3J. A partir disso eu tenho as forças que já são dadas aqui automaticamente, né? A força A é 260, a força B é 120 e a força C é 100. Só que todas elas são negativas em K. Então assim a gente determina todas as forças. O somatório das forças é basicamente somar essas forças. Então vou colocar aqui. O somatório das forças vai ser a soma dessas forças. Então 200, 300, 400 e menos 480 em K. Agora o momento aí é um pouquinho mais trabalhoso, porque a gente vai precisar calcular os 3 momentos em relação ao ponto O. Então eu preciso dos somatórios dos momentos em relação ao ponto O, que vai ser ROA vetorial FA mais ROB vetorial FB mais ROC vetorial FC. Como as distâncias são todas diferentes, a gente precisa calcular cada um desses momentos. Tem aqui o IJK, que eu já vou copiar isso aqui para as outras duas. Então, OA é meio 0,2 e menos 260. OB é só 0,4 em J. E B é menos 120 em K. Depois eu tenho os OC, que vai ser menos 0,4, menos 0,3 e menos 100. Então, a partir disso a gente vai fazer o cálculo, né? Então, copio o IJ para cá de cada um. E aí a gente faz essa conta. Então, observem que eu só tenho valor aqui na ida e na volta eu só tenho valor aqui. No segundo,
vai acontecer a mesma coisa, só tem o valor na ida, na diagonal principal. E na diagonal secundária, todos se anulam. Observe que aqui dá zero, aqui dá zero e aqui dá zero. No terceiro, eu tenho o valor também na primeira. Depois eu tenho 2 zeros e na diagonal secundária todos se anulam também. Então, a partir disso, inclusive esse comentário é importante para vocês não saírem calculando tudo, tá? Antes eu estava fazendo porque eram as primeiras vezes que vocês estavam vendo e de um modo geral estava dando valores em todas as unidades, mas agora isso não vai mais acontecer de um modo geral, né? Pode ser que em alguma situação sim. Então, ok. Eu vou ter aqui então na primeira 52 e, né, 0,2 vezes 26, menos 260 vezes meio, que vai dar 130J. Depois eu tenho 0,4 vezes 120, que vai dar 48 negativo em I. E depois eu tenho... Na verdade faltou um aqui, né? Aqui tem um valor. Então eu tenho aqui 30 em I, né? Menos 0,3 vezes menos 100. E depois menos 40J. Então, somando isso, eu vou ter... Na verdade, aqui faltou um negativo. 0,2 vezes menos 260. Então, 60, 100, 130 e... Não, 130 não. Menos 70. Menos 100 mais 30. E depois 90. Então, isso daqui é o momento em torno de O em Newton por metro. Então, ok. Encontramos o momento. Mas, embora essa é a letra A, né? Na letra B ele quer um sistema com uma única força. O que pode acontecer aqui? Eu posso determinar o módulo desse momento. E, na verdade, que seria o momento resultante, né, sobre o ponto O. Isso é interessante. Eu vou pegar a imagem para vocês verem o que acontece com o sistema que nós encontramos agora. Mas, na verdade, a gente vai precisar do momento resultante, que o momento resultante basicamente é o módulo, tá? Então, vai ser 70 ao quadrado mais 90 ao quadrado com raiz. Lembrando que elevar menos meio é a raiz, né? Então, 70, 49 mais 81. E aí isso vai dar 114 newtons por metro. Então, esse é o sistema que nós encontramos. E aqui eu já coloco uma figura que é relacionada à letra B. Que aqui eu quero um sistema com uma única força. Então, um sistema de uma força. E equivalente, né? Então, observem o seguinte, para encontrar esse sistema equivalente, nós precisamos encontrar um ponto no qual nós vamos aplicar essa força resultante e ela vai gerar o mesmo momento dado antes. E aí esse ponto é fácil, porque lembrem-se que força, distância vezes força é o momento resultante. Então eu tenho que distância vezes a força resultante é o momento resultante em O. Então a distância é esse momento resultante dividido por esta força. E nós já temos todos esses valores. A força é 114, ou melhor, o momento é 114,
e a força é 480. Então, dividindo isso, eu vou ter 0,238 metros. Mas falta, né? A gente precisa descobrir exatamente onde está esse 0,238 metros. E para isso, na verdade, a gente podia ter feito dois cálculos, talvez seria o mais relevante aqui. Mas pensem no seguinte: eu estou multiplicando distância vezes força. Basicamente é como se eu pegasse os vetores unitários associados aqui. Então a força, ou melhor, o momento está nessa posição, mas ele é decomposto. Observem que ele é menos 70 e 90. Então ele tem um menos 70 aqui para x e um 90 para y. Por isso que ele foi colocado nessa posição. Embora o módulo é 114, mas é menos 70 para x e 90 para y. Então com isso eu consigo montar o vetor unitário associado a ele. Esse vetor unitário é o menos 70 sobre 90 e o mais 90, ou melhor, menos 70 sobre 114 mais 90 sobre 114. Fazendo isso, nós encontramos essas distâncias xy, porque é como se eu estivesse decompondo esse momento aqui na sua posição em y e em x. E aí a força que já é ortogonal automaticamente a x e a y vai ser multiplicada pelos dois. Então, a partir disso, eu posso escrever duas coisas. Uma na forma vetorial, que eu vou fazer aqui, que é o seguinte: 0,238. E aí esse 0,238 eu vou multiplicar por isso mesmo, por 90 sobre 114i mais 70 sobre 114j. E aí eu vou obter um d que vai ser o 0,187,5 mais um 0,146 em j. Então aí eu obtenho na forma vetorial. Observem o seguinte: eu troquei, né, o x e o y. Por quê? Porque a força, a multiplicação da distância horizontal dá a força vertical e da força horizontal a distância vertical. Então eles são trocados quando eu calculo o momento. Então por isso que eu troquei aqui esses dois vetores. E também observem que eles não estão com seus sinais, né? E por que isso? Porque na hora que nós calculamos aqui o momento e nós obtivemos esse valor de 0,238, isso quer dizer então que essa distância está aqui nos dois eixos positivos. Então eu não posso colocar um sinal negativo aqui porque eu vou trocar a posição desse ponto D ou dessa distância D. Esse exercício no livro, eu acho que ele fica um pouco confuso a forma que ele tratou isso, porque ele tira os sinais, forma alguns triângulos e não dá essa abordagem mais vetorial que acaba sendo mais simples de entender. Então lembre-se sempre que nesse cálculo aqui eu tenho distância ortogonal à força. Então se a minha distância é horizontal, a minha força é vertical. Se a minha força é vertical, a distância é horizontal. E aí você tem essa troca, né, desses vetores aqui e j. Uma outra abordagem para esse problema, mesmo de forma escalar,
seria não usar esse valor de 114, mas já usar o 90 e dividir por 480. Aí você vai obter diretamente essa distância em x e depois fazer a mesma coisa para a distância em y. Ok, então esses são os exemplos que ele traz. Observem que esse exemplo ele fala de uma mesa, mas isso tem uma aplicação direta para nós, porque uma mesa basicamente é uma laje. Então, o que nós estamos fazendo é recuperar esse problema em uma visão de engenharia. Então, seguimos com esse 472, que ele não está no livro. Então, esse aqui é um exercício novo. Vamos fazer esse. Ele é bem tranquilinho e é interessante. Então, em A, corresponde cada letra a uma figura. Determina a força e o ângulo, né, para essas forças aplicadas no ponto A e B e determina o momento. Então, a força é 200, né? E eu tenho que a força A e B, elas são iguais. Isso porque isso precisa formar um binário, né? O que ele está solicitando aqui é um binário. Então as forças precisam ser iguais. O ângulo que é formado, eu tenho aqui um triângulo 512 e eu posso usar a tangente inversa para descobrir esse ângulo. Se a gente fizer isso, nós vamos descobrir um valor de 22,62. Mas, se você não tem calculadora, né, o seno relacionado a essa figura, ele pode ser dado aqui por 5/13 e o cosseno por 12/13. Então a gente não precisa de calculadora para fazer isso, né? Primeiro ponto. Agora as forças, elas vão formar um momento. E aí nós temos duas opções. Descobrir essa distância que se segue aqui até, na verdade aqui, né, da linha de ação, vou fazer aqui no meio, da linha de ação de uma força até a linha de ação da outra força, né? Passa aqui e passa aqui. Então, quando eu descubro essa distância, eu consigo calcular o binário. Mas isso vai ser mais complexo. Então, o que a gente pode fazer é decompor a força em um vetor, que eu vou ter um Fxi mais um Fyj. Quando eu faço isso, fica mais fácil de calcular esse binário. E aí uma outra forma também de fazer isso, que basicamente é a mesma, você só não vai colocar de forma expressa, é que o momento é a soma do momento dos binários. Então observem que eu vou ter aqui uma decomposição em x, outra em y. Então a força em x, que ainda posso ampliar aqui e fazer o seguinte: essa força em x é F cosseno de alfa e a força em y é F seno de alfa. Então eu tenho que a força em x, que é F cosseno de alfa, vezes a distância horizontal, geram um giro anti-horário. E a força em y, vezes o seno de alfa, e geram um giro anti-horário e tem uma distância de 12.
Então, observe que daqui até aqui eu tenho 18, daqui até aqui eu tenho 5 mais 7, que é 12. Então, com isso eu posso substituir os valores, né? Que eu tenho aqui 200. Cosseno é 12 sobre 13. E aqui é 18. E aqui eu tenho 200. 5 sobre 13 e 12. E aí a gente pode fazer essa conta. Então, 200 vezes 12 vezes 18 dividido por 13, menos 200 vezes 5 vezes 12 dividido por 13. Isso vai dar 2.400 exato. Então, Newton por centímetro. E a gente conseguiu calcular, então, quais são as forças e o momento dessa estrutura em A. Em B, é solicitado agora determinar qual é a força F1 e F2, de modo que esse sistema seja equivalente à parte A. Então, vou colocar aqui F1 e F2 equivalente ao sistema A. Então, vou colocar aqui que esse é o sistema A. Então, observe o seguinte: para que eles sejam iguais, eu preciso que o somatório das forças seja igual e que o momento gerado, né, o momento do binário, seja igual. Então, uma forma de pensar isso é calcular o binário aqui também, considerando o momento. Então, observem que eu tenho agora uma alteração. O cosseno de 30, ele já deu o ângulo, né? Então, eu tenho aqui que as forças nesse sistema, eu tenho F1 cosseno de 30, ou melhor, seno de 30, né? Porque ele mudou a posição. Então, esse aqui é o meu I, mais um F2 cosseno de 30 em J. Mas, como isso aqui também tem que formar um binário, né? Eu quero que ele seja equivalente ao binário da parte A. Então, eu tenho também que F1 precisa ser igual a F2. Embora aqui em cima eu acho que eu nem coloquei, mas também já era evidente porque eu quero um binário, né? Ok. E para calcular, então, qual é o valor dessas forças, a gente precisa fazer a mesma ideia, calculando o momento. Só que agora eu sei que o momento é 2.400. E aí eu faço o cálculo do resto. A força horizontal, que é o F seno de 30, ela tem uma distância de 18, do mesmo jeito que tinha antes. Então, F1 seno de 30 vezes 18 também ele gira agora horário. Quando eu olho para a força vertical, ela também vai girar horário e vai ter uma distância de 12. Então eu tenho agora aqui, eu vou colocar o F1, porque F1 é igual a F2, cosseno de 30 vezes 12. Então, a partir disso, eu tenho aqui que F é igual a menos 2.400 dividido por seno de 30, melhor, 18 seno de 30, mais 12 cosseno de 30. Então, eu tenho aí 2.400 dividido por 18. 18 dividido por 2, né? Porque seno de 30 é meio. Então, 9 mais 12 mais 6 raiz de 3. Isso aí vai dar 123,76
newtons. Então, esse é o valor das forças ali nesse sistema B. No sistema C, ele quer saber qual é o valor dessas forças Q1 e Q2 para que elas gerem a mesma força, na verdade, né? Ele quer que gere o mesmo sistema. E aí tem uma situação um pouco diferente, porque ele dá esse ponto B, mas ele diz que a força Q1 e Q2 precisa formar um binário, então não tem problema nenhum esse ponto B. A distância vai ser 18. Normalmente. Então, eu tenho aqui um binário Q1 e Q2. Então, para isso eu tenho que o momento vai ser o momento vezes 18 vezes Q, que como é um binário, Q1 precisa ser igual a Q2. Então, a partir disso eu já sei que o momento é 2.400, né? Então, Q vai ser igual a 2.400 dividido por 18. E nós vamos obter então uma força de 133,33 newtons. E na letra D, eu tenho aqui um sistema que só tem um momento, não tem mais nada. E para que ele seja equivalente ao ponto A, ou melhor, ao sistema A, basicamente ele tem que ser igual ao sistema A. Não tem nem conta para fazer na letra D. Então eu vou colocar assim, que o sistema D seja equivalente ao sistema A. Então eu tenho que o momento de A precisa ser igual ao momento de D. Como o momento de A é 2.400 newtons por centímetro, então o momento de D precisa ser isso também. Não tem nem o que discutir aqui. Se eu tenho um sistema que só tem um momento e ele precisa substituir o outro, o momento dele precisa ser igual. Basicamente é isso, não tem nenhuma discussão muito elaborada para ser feita. Lógico que de acordo com o que a gente já fez antes, né? Então, ok. Seguimos para o próximo. Nessa figura, nós vamos fazer uma coisa um pouquinho mais elaborada. Então aqui nós temos a nossa batatinha. E é bom fazer um OBS aqui. Eu chamo de batata, mas a nossa batata quer representar uma estrutura, tá? No capítulo 5 a gente tem a imagem da batatinha sendo substituída por uma estrutura. Mas como isso aqui é uma batata e está em todos os livros, a gente acaba chamando ela da batata da engenharia. Mas a nossa batata é uma estrutura qualquer, né? Essa forma é para representar assim, não tem uma forma definida, não tem um volume definido, não tem os pontos definidos como um corpo rígido. Então, por isso que a gente desenha desse jeito. Lógico que poderia ser uma outra coisa, mas enfim. O que nós temos aqui então? Essa figura, temos duas figuras, né? Uma em A e uma em B. E aí eu tenho um sistema de forças aplicados na figura A, e esse sistema de forças, observem que não é um sistema onde todas as forças são aplicadas no mesmo ponto. Então eu tenho diversas forças aplicadas e com valores diferentes, com linhas de ações diferentes, né? Isso aí ele conta de uma forma resumida. E aí ele pede se o somatório das forças FA, FB, FC é igual a zero, mostre que essas forças constituem um sistema, no caso aqui é um sistema de um binário, né? A gente pode fazer isso através de uma elaboração um pouquinho diferente, e talvez seja interessante aqui colocar uma figura para isso. Então vou colocar essa figura aqui
porque ela vai ajudar a visualizar isso. Nós vamos, a partir de um ponto qualquer, um ponto arbitrário, que é na verdade a dica que ele dá, né, avaliar o momento dessas três forças a partir de uma resultante. Então nós vamos encontrar uma resultante das forças e essa resultante, na verdade, ela vai ser independente do ponto D que nós escolhermos. Porque a cada ponto D nós vamos calcular um momento com uma distância proporcional ao aumento das distâncias individuais. E a partir disso a gente pode calcular os momentos individuais, ou melhor, o momento geral desse sistema de forças. Então observem o seguinte, esse é um problema puramente teórico, tá? Que vai ser aplicado para um cálculo de outras coisas que nós vamos fazer, ou melhor, que nós já estamos fazendo. Então observem que se eu tenho esse ponto D, o momento em relação a D vai ser o vetor RDA vetorial FA mais o vetor DB vetorial FB mais o vetor DC vetorial FC. E aí a gente pode fazer esse cálculo. Mas observem o seguinte, pelos vetores, DA é DA, mais DB é DA mais AB. Então a gente pode escrever isso. Vou colocar aqui o vetor DB. E também vou colocar aqui o outro vetor, que é o DC, porque a gente vai fazer uma alteração nele também. Então, ó, o DB é DA mais AB. Vetor DA mais o vetor AB. De modo semelhante, eu poderia fazer o seguinte. DC é DB mais BC, certo? Mas DC também é outra coisa. Ele é DA mais AB mais BC. E aí a gente vai substituir dessa forma. Então, DB, melhor, DC é DA mais AB mais BC. E aí esses valores a gente pode substituir. Então posso pegar aqui o meu momento de novo. E substituir esses valores. Então observem que DA continua igual, mas agora o meu DB ele vai virar DA mais AB. Eu vou deixar ele de vermelho para ficar bem destacado. Já o DC vai virar esse conjunto aqui. Eita. Pronto. Então eu tenho agora essas duas multiplicações aqui. Ok? Mas com isso vai acontecer uma coisa interessante. Que aí eu vou marcar aqui de roxo cada uma delas. Observem que RDA está aqui. E não saiu o meu roxo. Então a RDA está aqui e aqui também. Já o RAB, ele está aqui e aqui. Então eu consigo montar uma coisa um pouquinho diferente agora, que vai ser o seguinte. O meu RDA ele vai multiplicar vetorial a força A
mais a força B mais a força C. Porque, na verdade, isso aqui vai acabar ficando confuso aqui. Vou jogar aqui embaixo. Então, ainda estou calculando o momento, ok? Momento em D. Então, eu tenho isso aqui para dA. Lembrando aquele princípio de momentos que eu posso fazer isso com produto vetorial. Agora, eu tenho uma outra coisa aqui. O meu RAB, ele é dado em função de FB e FC. E aí sobrou só o FBC, ou melhor, o RBC, né?